Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição desta semana. No estudo desta semana, vamos nos concentrar no início da vida de José. Ele é o filho favorito de Jacó, que ironicamente é apelidado de o sonhador, lá em Gênesis 37, verso 19, cujo significado literal, traduzindo do hebraico para o português, significa mestre dos sonhos, o que sugere que ele seria um especialista em sonhos. Esse título lhe cabe muito bem, porque ele não só recebia os sonhos, como entendia e interpretava sonhos proféticos, mas também os realizava em sua vida. Lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos, então, estudar a palavra de Deus com a lição da Escola Sabatina? A lição desta semana tem por título José, mestre dos sonhos. O verso da semana está em Gênesis capítulo 37, verso 19, que nos diz: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Embora José fosse um dos filhos de Jacó, ele se destacou como uma grande figura patriarcal, semelhante a Abraão, Isaque e Jacó. José ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que qualquer um dos três patriarcas. A história de José contrasta com as histórias anteriores de estupro, assassinato e prostituição. Ao contrário dos outros patriarcas, que frequentemente tropeçavam e se comportavam mal, José permaneceu puro e compassivo. Como o profeta Daniel, José foi um profeta e homem sábio e se comportou de forma inteligente, queridos, encontrando as soluções certas para os problemas políticos e econômicos. Porém, ele também foi um profeta que recebeu as revelações divinas para comunicar ao seu povo. José não apenas recebeu sonhos de Deus, mas também foi capaz de interpretar os sonhos de outras pessoas, desde a prisão até a corte do faraó. Ele representa a pessoa justa por excelência. Sobreviveu ao crime, ao engano e à violência. Deus derrotou os atos do mal e as armadilhas dirigidas a José e os usou para cumprir seus desígnios. De fato, nosso Pai transformou todos os atos iníquos em oportunidades para prover ou promover José. Em cada situação, José surgia mais forte, fosse da cisterna, da escravidão, da prisão ou da corte do faraó. A bênção divina para José não era apenas para sua felicidade, mas por meio dele, a bênção de Deus a Abraão seria cumprida. Você pode comparar Gênesis 12, verso 3, Gênesis 22, verso 18. Por meio dele, não apenas a família de Israel, mas todas as nações seriam abençoadas e salvas. O fato de que José recebia sonhos de Deus era humilhante para seus irmãos. E foi isso o meio trágico que atrapalhou esta vida ou essa trajetória de José. Os sonhos eram um sinal divino de sua superioridade espiritual. Quando ele contou seus sonhos aos irmãos, por causa do desejo ingênuo de compartilhar com eles a intrigante revelação, eles ficaram irritados e odiaram ainda mais. Queridos, a razão para sua raiva crescente foi que haviam entendido com bastante clareza o significado do primeiro sonho de Gênesis 37, verso 8. Como pastores e pessoas que viviam da terra, entenderam o significado dos feixes, que relembravam a produção de alimentos básicos. O fato de seus feixes terem se curvado diante do feixe de seu irmão, lá em Gênesis 37, verso 7, sugeria que um dia eles seriam economicamente dependentes dele e até mesmo se comportariam como seus servos para esse propósito. No entanto, os irmãos ficaram preocupados e com grande ciúme. Gênesis 37, verso 11. Porque sentiam que o sonho os ameaçava e isso fez com que eles ficassem irados. Por isso, aproveitaram a primeira oportunidade para eliminar o sonhador. A ocasião se apresentou quando Jacó enviou José para visitar seus irmãos no campo. Quando o viram, ficaram entusiasmados antes mesmo que os alcançasse.
pois perceberam que aquela era a sua oportunidade de matá-lo. Os irmãos queriam matar José porque se sentiam ameaçados por seus sonhos. O plano deles era matá-lo e depois lançar seu cadáver em uma cisterna. Gênesis 37, verso 20. Mas, querido, sabe o que aconteceu? Após a vinda de José, Judá não mais se sentia confortável morando com seus irmãos e preferiu se desassociar deles. O desacordo de Judá com os demais deve ter começado antes, quando usou o argumento do parentesco contra eles. E ele falou: é nosso irmão, é do nosso sangue, para impedi-los de matar, que eles pudessem matar a José. Quando José foi posto no comando dos prisioneiros, conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que estavam perturbados por sonhos que não conseguiam entender. Você pode conferir em Gênesis capítulo 40, versos de 1 a 8. Ou seja, por mais adversidade que José passou, Deus ainda continuou usando para revelar os seus propósitos através dos sonhos a José. José, querido, interpretou os sonhos como previsão do que aconteceria com eles no futuro. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado à sua posição anterior, enquanto o sonho do padeiro significava que ele seria enforcado. O capítulo termina com o relato do cumprimento desse sonho, lá em Gênesis capítulo 40, verso 20 ao verso 23, e confirmando assim a veracidade dos sonhos e sua correta interpretação por parte de José. Mas, após os dois sonhos dos altos oficiais, o faraó também teve dois sonhos que ninguém podia interpretar. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 41, verso de 1 ao verso 7. O copeiro-chefe, que de repente se lembrou de José, o recomendou ao faraó. Apresentava-se então o mesmo cenário de antes, como nos dois casos anteriores. O faraó relatou seus sonhos a José, que os interpretou com uma mensagem divina a respeito do futuro econômico do Egito e o aconselhou o rei sobre como administrar a situação. Olha que coisa, um escravo prisioneiro aconselhando o grande faraó de como ele poderia cuidar e governar o reino. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o promoveu e lhe confiou a administração do país. Que honra, né? José então administrou os grãos coletados e organizou a sobrevivência econômica do mundo. Que coisa, queridos! E aí me diga, você gostou deste vídeo, deste resumo? Então lhe convido para na próxima semana estarmos juntos para mais um resumo da lição. Não esqueça, se estudarmos a Bíblia todos os dias, seremos abençoados. Uma maravilhosa semana para você e para a sua família. E não esqueça, que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia e pelas muitas bênçãos derramadas em nossa vida. Somos felizes porque Tu és o nosso Deus, Senhor e Restaurador. Continua abençoando a nossa família e cuidando do nosso futuro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, o próximo resumo. Que Deus esteja contigo.